Vamos agora nos preparar para esse nosso estudo de final de tarde. Procuremos agora tranquilizar os nossos corações nesse momento tão feliz que nós temos a oportunidade de nos tranquilizar, de nos reunir, ouvir palavras bonitas de reflexão. Então, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus com muito amor, com muito carinho, pedindo as bênçãos, principalmente aos nossos lares, que os nossos lares sejam iluminados nesse momento, com muita luz, muita energia positiva, para que essa energia sempre possa nos fortalecer durante a semana, possa nos tranquilizar e equilibrar nas atividades, nas tarefas do dia a dia. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Obrigado por nos dar os seus exemplos. Obrigado por estar ao nosso lado em todos os momentos. Abençoa também o nosso expositor, que vai expor as ideias sobre a lição dessa noite e que nós possamos absorver esse conhecimento e essas lições para o nosso dia a dia, para que ele sempre seja de luz e nas oportunidades que estivermos, levarmos esses exemplos a outras pessoas também. Obrigado, mestre. Em seu nome, iniciamos o estudo da noite. Que assim seja. Jorge, com você, amigo. Obrigado, Cláudio. Depois de uma prece dessa, eu acho que eu vou estar bem intuído, viu? Agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço a presença de todos, que nós possamos realmente estar atentos, né, aos ensinamentos da lição de hoje, que o Emmanuel nos oferece. Então, vamos para a nossa lição que ele proporciona a cada um de nós, que é algo que praticamente todos nós estamos sentindo em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso dia, aflição. Eu gostaria de fazer primeiro a leitura completa dessa obra, porque eu acho ela muito boa, e se a gente ficar em detalhes, talvez a gente perca algum ponto interessante. Então ele começa dizendo: olhai por vós mesmos, é uma fala de João, é uma fala de Jesus, que nós vamos encontrar em João 1,8. Diz assim, que cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito diante da contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar da nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida.
de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil, que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. É uma lição que nos coloca dentro do nosso passado e nos projeta o nosso futuro. Porque todos nós estamos, em algum momento, vivendo aflições referentes às nossas plantações anteriores, que hoje estão nos cobrando alguma qualidade. Então, o que nós podemos entender por aflição? Existem muitos sintomas que nos levam a crer que estamos em aflição. Eu vou falar alguns deles, e à medida em que eu for falando, vai tentando você aí perceber se você se encaixa em algum deles. Se você está sentindo algo nesse sentido. É uma lista muito grande, mas eu não vou falar tudo que poderia estar aqui nessa lista que eu apresento. Então, se você está sentindo angústia, agonia, ansiedade, ânsia, anseio, aperto, tensão, desolação, cisma, desconforto, perturbação, amargura, preocupação, sofrimento, padecimento, dor, suplício, martírio, tormento, mal-estar, tortura, mortificação, desalento, desespero, desesperação, e por aí vai. Tem muitos sintomas ainda que se encaixariam nessa. Então, a aflição, por essa quantidade que se apresenta nessa relação, se você tem alguma delas, você está em aflição. Mas você não está sozinho. Porque, pela extensão de tudo isso que nós entendemos como aflição, não apenas você, não apenas eu. E sem medo de errar, nós podemos até mesmo afirmar que não há no mundo uma criatura sequer que não passe em algum momento do seu dia por alguma aflição, seja ela física ou moral, independente da posição social, independente da religião, seja lá o que for. Mas se existe algo que todos nós precisamos saber, e além de saber, é preciso ter a certeza, é que todos nós estamos amparados pela mão divina. Porque nada na nossa vida acontece por acaso.
E nós, que já aceitamos a doutrina espírita na nossa vida, estamos tão amparados que temos esse conhecimento que os espíritos nos trouxeram e nos esclarecem os motivos das nossas aflições e, consequentemente, das nossas dores. E aqueles que não têm esse conhecimento, como será que eles se comportam diante das aflições, daquelas principalmente que acontecem no âmbito familiar? Como será que eles se sentem diante de todo esse desconhecimento do que é e para que serve a dor, a aflição na nossa vida? Como é a dor da perda de um ente querido por não ter a informação de que esse ente querido apenas passou por lado de lá, a morada real para a qual todos nós iremos um dia. A doutrina nos dá esse conforto, esse consolo. Então, a nossa aflição, ela diminui. Ela fica mais fácil de passar por esses momentos. Então, é isso que Emmanuel procura nos passar através dessa lição. E sendo espíritas, nada dessa lição que foi passado é novidade para nós. A novidade é que, mesmo sendo espíritas, muitos de nós ainda plantamos as mesmas sementes que plantávamos séculos atrás. E continuamos a colher os mesmos frutos, as mesmas aflições, o mesmo fruto amargo. Então, ele coloca, nesse começo de lição, o nosso contato com o nosso passado, dizendo que cada criatura retorna na Terra com a aflição que diz respeito às lides regeneradoras, trazendo as aflições daquilo que ele plantou e que hoje ele está recolhendo, seja em qualquer canto que ele estiver, seja no âmbito familiar, seja no âmbito íntimo, mas é fruto de uma plantação que foi feita. Então, é o nosso passado renascendo no presente, em forma de débitos na contabilidade divina. É a colheita de tudo que plantamos, acumulado ao longo das nossas existências, e muitas vezes agora estamos colhendo o fruto amargo, que nos causa aflições. E nos causa aflições porque o nosso tempo de evolução ainda não conseguimos atingir em determinados pontos comportamentos que poderíamos ter se já tivéssemos evoluído um pouco mais em determinadas situações. Comportamentos alheios que nos provocam aflições. E se tivéssemos um pouco mais de despertamento de consciência, talvez poderíamos passar com mais facilidade por algumas situações. Nos falta compreender o outro. Muitas vezes nos causa compreensão, aflição por não entender o outro como ele é, não permitir que o outro seja como é. Tolerância. Nos falta tolerância em muitas situações. Exercitar o perdão. E no nosso futuro, quando Emmanuel se refere ao aproveitamento do concurso da dor, da aflição, e convertendo tudo isso em roteiro de luz, para que a nossa caminhada seja mais adiantada e mais evoluída. Emmanuel coloca aqui para nós, numa certa altura da sua lição, chamando de trânsfugas do dever. Trânsfuga do dever das menores modalidades. Trânsfuga é soldado ou militar que, em tempos de guerra, deserda das fileiras do exército do seu país e passa a servir no exército inimigo. Ele é um desertor. E ele nos chama de trânsfugas do dever. Por quê? Nós fugimos, muitas vezes, dos nossos deveres. Aqueles deveres que nós temos
com conosco mesmo e com a sociedade onde vivemos, porque nós fazemos parte do convívio de uma sociedade que é a humanidade. A minha sociedade não é apenas na minha família, na minha cidade, no meu país. É uma sociedade de humanidade. Então, o nosso aprendizado, para que a gente possa conseguir superar as nossas aflições, as nossas dores, é um ensinamento e um aprendizado que nós vamos levar para toda a nossa eternidade. E quando nós estivermos mais evoluídos, mais crescidos moralmente, não perderemos, teremos todas essas nossas qualidades já dentro do nosso consciente, já dentro do nosso coração. Mas o fato é que ainda, por ser a Terra um planeta de prova e expiações, ainda estamos presos ao nosso passado, através dos nossos erros cometidos lá atrás. E no presente, através dos erros ou equívocos que ainda cometemos, por ainda não termos a plena consciência dos nossos deveres. Sabemos quais são os nossos deveres, mas a consciência ainda não nos cobra. São poucos ainda aqueles que já conseguiram ter esse despertamento. E quais são esses deveres? Os deveres são as conquistas das nossas virtudes. Virtude em perdoar. E falando em virtude em perdoar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item que fala sobre o perdão das ofensas, o final dessa lição deveria ser a nossa leitura de cabeceira. Olha o que diz no Evangelho no final. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais. E Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra o meu próximo. Então, as virtudes que nós vamos adquirindo, elas vão, à medida em que elas forem sendo incorporadas no nosso coração e no nosso sentimento, as nossas aflições vão sendo diminuídas. Teremos menos aflições, sofreremos menos. Virtude em aceitar, virtude em compreender, virtude em ajudar, virtude em ser indulgente. Enfim, virtude em se empenhar para ser um ser humano melhor. Que é a finalidade da doutrina espírita. Tornar o ser humano melhor. O espiritismo é para a humanidade. E à medida em que o ser humano vai se tornando uma pessoa melhor, automaticamente ele vai se livrando das aflições que a vida poderia lhe apresentar na sequência do seu caminho. Quando ele compreende a necessidade de valorizar a aflição como medicamento de crescimento para o mundo maior, estamos então construindo a nossa jornada evolutiva no caminho indicado por Jesus. O próprio Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então a aflição, hoje, ela é essa
ferramenta divina que possibilita a cada um de nós, assim que tenha o conhecimento do que ela significa, como um caminho de evolução. A aceitação da aflição quando ela se aparece, por que ela está acontecendo comigo, o que significa isso que eu estou sentindo, por que essa aflição me incomoda. E nós sentimos aflição, nesse caso, por dores, mas a aflição também ela pode estar presente em nós, mesmo nos momentos de felicidade, aqueles momentos que vão nos trazer alegria. Quantas pessoas ficam aflitas no momento de prestar um concurso, no momento de se apresentar numa empresa, para fazer uma inscrição, para arrumar um emprego? São aflições que fazem parte do nosso dia a dia. Mas quando Emmanuel se refere aqui, ele está se referindo a essas aflições que nos causam desconforto e dor. Aquelas que nos incomodam bastante. E ele nos traz essa fábula de expressão: saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Mas quem sabe isso é só o espírita. Aquele que não é espírita não tem essa compreensão. Então, nós somos favorecidos já por sermos espíritas, por termos esse conhecimento que nos acalma o coração, nos dá um pouco mais de alento. Não que nós não iremos passar por dificuldades, claro que nós vamos. Teremos aflições, e muitas, mas só que elas serão mais leves, mas elas serão com compreensão do porquê ela está acontecendo na nossa vida. Porque, como diz aqui, não bastará sofrer, não basta estar aflito, é preciso aproveitar o concurso da dor, o concurso dessa aflição, e convertendo-a em roteiro de luz, transformar esse sofrimento, essa aflição, essa dor, em algo que te vai conduzir para mais adiante, para mundos melhores mais adiante. Então, colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Quantas pessoas que sofrem, mas se dedicam constantemente a outras que também sofrem. Mas aquelas que se dedicam às outras, parece que o sofrimento é menor. Existe uma compreensão de ajuda mútua para que a dor daquele outro seja amenizada. Na nossa família, quantas desavenças, quantas aflições acontecem. Nesse momento mesmo, nós estamos passando por situação de aflição em nosso país, em razão da eleição. Nunca houve um momento igual esse, onde tanta aflição estivesse acontecendo. Então as pessoas estão aflitas. Pouco equilíbrio. Então, o equilíbrio emocional nos ajuda nos momentos em que necessitamos estar atentos às nossas dificuldades de relacionamento. Então, tudo isso nos ajuda, nos favorece a doutrina espírita, porque elas nos orienta através dos ensinamentos que os nossos mestres nos passam, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa caminhada,
fortalecendo o nosso entendimento da vida e o entendimento de Deus. Então, a aflição, quando sentimos, é preciso que o nosso coração se pergunte por que eu estou passando por esse momento? Por que essa aflição me incomoda? Por que essa enfermidade? O que acontece comigo? Que resposta a vida está querendo me dar? Valorizar a vida, valorizar a nossa alimentação saudável, o nosso corpo, nos libertar dos vícios. Tudo isso gera consequências futuras que poderão estar sendo revividas no futuro, sabendo lá quando. Então, a lição de hoje, ela nos traz essa mensagem, que não bastará sofrer, não bastará apenas a aflição estar presente em nossa vida. É preciso que saibamos que é preciso saber sofrer e entender o sofrimento, e utilizar esses momentos de aflição para o nosso aprendizado, e que assim futuramente os mesmos motivos que nos dão situações de aflição hoje, amanhã, pelo aprendizado que vamos adquirindo, elas já não existirão mais. E assim nós vamos conseguindo crescer, conseguindo evoluir, estarmos sempre no caminho da direção do reino de Deus. E é isso que a doutrina espírita nos ensina, nos esclarece, sempre através dos ensinamentos desses nossos amigos espirituais. Então, fica aqui a lição de hoje para o nosso aprendizado, que possamos fazer uma releitura dessa situação, disso que Emmanuel nos apresenta na lição de hoje. Que Jesus, então, nos fortaleça a todas, nos ampare, fortaleça a nossa família, os nossos lares, os nossos amigos, que nós possamos estar em constante comunhão com Deus, nosso Pai. Boa noite a todos e obrigado pela atenção. Nós vamos passando agora para um momento de vibração, de que é dar o melhor que nós temos nos nossos corações em prol daqueles que estejam mais necessitados nesse momento de boas energias. Nós vibremos intensamente pelo planeta Terra e por todos os países nele divisados, por todos os dirigentes, por todos os governantes, que o Pai Maior possa tocar os seus corações, para que eles possam tratar todos com igualdade. Vibremos principalmente pelo nosso país, que realmente está atravessando por um momento difícil, que todas as nossas melhores vibrações pelos nossos governantes, por aqueles que estão participando também desse pleito, que possam olhar para todos os moradores com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Vibremos intensamente por todos os lares, que o Mestre Jesus possa adentrar pela porta da frente, levando toda a luminosidade e preenchendo todos os cômodos de todos os lares, trazendo a paz, a tranquilidade, o entendimento e o diálogo. Vibremos por todos aqueles que estão acamados em seus leitos de dores, em todos os hospitais. Vibremos por todos os asilos e pela velhice esquecida, pelos orfanatos e pelas crianças abandonadas. Vibremos intensamente por todos esses países que atravessam pela assolação da natureza. Uma vibração pelos nossos familiares, uma vibração pelos nossos lares,
deixamos aqui uma vibração de muito amor, de muito carinho, por todos aqueles que estão precisando nesse momento. E que o plano espiritual possa levar essas energias aonde se fizer necessário. Que nós tenhamos uma boa semana, que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos hoje, que nós possamos dar a mão ao caído e se inspirar no nosso Mestre Jesus para trilhar os seus caminhos. Nós pedimos permissão a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos ampara para darmos por encerrado mais um encontro da noite, dando graças a Deus. Que assim seja.